Fala rapaziada, eu sou o Milho e você está no meu canal. E hoje eu vou trazer para vocês o meu review de um ano que eu tô com a minha Bambolab A1 Mini, né, a minha impressora 3D. E sim, faz um ano e um mês. Porque eu comprei essa impressora, né, o dia que ela chegou, inclusive eu tenho um unboxing aqui no canal, vou deixar aqui no cardzinho, se você ainda não assistiu, se você quiser ir lá assistir, vá assistir. Eu gravei aquele vídeo literalmente no dia em que eu peguei ela. Então, eu peguei ela no dia 16/6 de 2025. E hoje é 22/7 de 2026. Pelo menos o dia no qual eu estou gravando esse vídeo de hoje. E eu vou separar esse vídeo em alguns tópicos, que vai ser informação, tecnologia, facilidades, problemas e por fim vou dar minha opinião e depois vou trazer um bônus para vocês aqui, que provavelmente vocês estão vendo que tem algumas coisas diferentes nela. Então, como essa daqui é a introdução, eu vou começar com as informações. Como eu disse, eu peguei essa impressora no dia 16/6 de 2025, então faz um ano e um mês, mais ou menos, que eu tô com ela. Eu já tenho 170 horas de impressão com ela, não é muita coisa, porém já foi possível perceber algumas coisas, fazer algumas mudanças e tal, mas aí isso também vai ficar para um próximo vídeo, porque eu preciso fazer manutenção nela e obviamente eu vou fazer aqui com vocês. E também na época que eu comprei essa A1 Mini sem o AMS, eu paguei R$ 2.087,10 na época no Pix à vista. E possivelmente hoje ela ainda deve estar com essa margem de preço. E agora eu vou para o segundo tópico, que eu vou falar sobre as suas tecnologias. Essa impressora ela já vem com nivelamento. Toda vez que você for iniciar a impressão, você pode colocar sempre para ela fazer o nivelamento. Inclusive eu gosto bastante do nivelamento dela porque ela poupa um pouco de tempo. Porque, por exemplo, se você for imprimir uma peça pequena, você pode escolher apenas uma região da sua mesa. Vamos supor que eu pegue esse retângulo aqui da ponta. Ela vai nivelar somente essa parte na qual ela vai imprimir, ao invés de nivelar tudo, e isso poupa um pouco de tempo se você tiver uma impressora maior. Também uma coisa que eu acho muito boa nela é que todo o procedimento antes de começar a impressão, eu acho assim impecável. Por quê? Ela começa o processo de impressão testando a temperatura do bico, testando mesa, ela faz um pequeno controle de vibração também, e ela aqui atrás, ela tem uma espuminha, né, tipo uma esponjinha assim de borracha, que ela passa o bico aqui várias vezes para poder limpar o bico, né, porque às vezes você não tá de olho, ou às vezes você não percebeu que saiu uma gotinha assim de filamento, e ela limpa várias vezes antes de começar a impressão, para evitar ficar sujeira na mesa e até mesmo sujeira grudada no bico. Eu também dei o exemplo de vibração, porque antes de começar, ela faz um teste, né, de vibração para ver se está tudo certo, e também uma correção de fluxo aqui na ponta. Ela usa uma área da mesa que não é inclusa, né, na impressão, é uma parte da mesa que não vai ocupar a sua área de impressão, né? Ela faz um pouquinho para frente, né, que você também não tem acesso caso você queira imprimir lá. E aí ela faz esse controle de fluxo para ver se está tudo certo, para ver o filamento. Ela também dá umas cuspidinhas aqui do lado para poder, assim, tirar um filamento que talvez ficou meio derretido lá, sabe? Para ficar bem contínuo mesmo na hora de você imprimir e dar tudo certo. Só que também, sempre que você quiser, se sua impressora ficou um tempo parado, se você mudou ela da bancada que ela vai imprimir, agora está numa mesa, agora está numa cadeira, ou vai estar no chão, toda vez que você quiser, você pode ir lá nas opções dela e fazer um reajuste e calibração geral da sua impressora, né? Na qual ela vai conferir ruído dos motores, né? No X, no Y e no Z. Ela vai fazer uns testes de velocidades, na qual ela consegue atingir fazendo o menor barulho possível. Ela também vai fazer compensação de vibração, na qual ela vai fazer vibração no X e no Y, no Z não, porque o Z ela sobe de vez em quando, né? Se for uma camada muito grande, ela vai demorar para subir, então não tem tanta vibração. Sem dizer que essas vibrações elas acontecem por movimentos repetitivos, né? Que, por exemplo, ele tem que fazer um preenchimento, então ela vai ficar fazendo assim várias vezes e, querendo ou não, isso é uma vibração, dependendo do tamanho. E também ela faz todos os testes necessários, ela obviamente testa todos os motores se está funcionando, a temperatura que o bico consegue, a temperatura da mesa, ela confere tudo isso certinho, os sensores dela, e se tiver alguma coisa de errado, ela vai apontar para você, ou no seu aplicativo, ou na própria telinha da impressora. Ela tem um sensor de falhas
que no caso não funciona pela câmera, né, como as versões mais atuais da Bambu Lab. Essa câmera é apenas para monitoramento mesmo, realmente, só que ela tem algum detector de falhas de, por exemplo, no bico, que vamos supor que o bico entupiu, então ela vai detectar e vai falar que está alguma coisa de errado. Se ele tiver entupido parcialmente, ela vai verificar que o fluxo não está consistente e também vai avisar que tem algum problema. Ela também detecta se chegou filamento. Então, por exemplo, como esse daqui, o jeito que eu faço é manual, às vezes na hora de colocar o filamento, eu não coloquei, sabe? Tipo, eu não empurrei até o fim realmente, na qual chegou na extrusora. Ele também identifica, ele nem deixa iniciar a impressão. E caso também acabe o filamento, ele vai pausar a impressão, deixando a opção com que você possa colocar outro filamento e não perder a peça. Assim, são coisas simples, mas que na minha Ender 3 S1 Plus eu não tinha. Eu tinha somente quando o filamento acabasse. Aí ela pausava, beleza, mas se entupisse, se o fluxo tivesse errado ou coisa do tipo, ela não funcionava. Sem dizer que já aconteceu de esse sensor, ele fica aqui dentro da extrusora. O que eu tinha, ele ficava à parte. Então você tinha que pegar o filamento, passar pela caixinha, que era o sensor, e aí sim depois colocar na extrusora. Já aconteceu de eu trocar o filamento, esquecer de passar na caixinha, colocar direto na extrusora, acabar o filamento e eu perder a peça. Então, esse daqui, querendo ou não, é bom comparado a umas antigas. Sem dizer que, obviamente, ela tem uma câmera, então você consegue monitorar, assim, por qualquer dispositivo que você tenha Wi-Fi e o aplicativo baixado. Você pode monitorar tanto pelo computador quanto pelo celular. A qualidade dela não é a melhor, tá? Inclusive é bem horrível, mas já é o suficiente para você ver se a sua peça tá caída, se ela tá terminando, se tem alguma coisa, e aí você consegue pelo menos olhar, né? Ela também, obviamente, se conecta ao seu Wi-Fi para você poder monitorar o funcionamento dela à distância. Também tem uma telinha, é uma telinha bem pequena, cara, mas o touch dela funciona muito bem, é super intuitiva a interface dela, também tem a tradução para o português. E sem dizer que se você não gostar de monitorar por essa tela, você tem a opção do aplicativo. E obviamente, essa versão A1 Mini, né, que é a que está disponível para todo mundo, ela vem com o AMS, na qual eu já vou dar um spoiler. Eu não peguei o AMS porque na época que eu comprei ela, a Bambu Lab estava divulgando que ia fazer a A1 Mini ser compatível com os novos AMS da linha. E dito e feito, eles realmente colocaram essa atualização, fazendo com que eu possa pegar qualquer AMS que vai funcionar nela. E para quem não sabe, o AMS é um módulo na qual você consegue colocar mais filamentos e ela faz a troca automática para você imprimir colorido. Na qual, se você tiver sem esse módulo, você até consegue, mas, mano, não aconselho. Dá para fazer manualmente, mas não vai dar certo. A não ser que seja pequenas partes, sabe? Ou pelo menos mudança de camada, por exemplo, você quer que comece preto, aí depois você quer que todo o resto seja azul. Aí realmente dá, é bem fácil. E essa aqui foi o nosso setor de tecnologia. Assim, eu acho que é uma impressora bem completa. Eu não sinto falta de nada nela aqui, a não ser o AMS, mas eu também não tive utilidade para o AMS ainda. Tudo que eu precisava fazer, eu consegui fazer, até porque eu peguei sabendo que não ia pegar com a AMS, então serve para tudo que eu preciso. E agora a gente vai para a terceira parte, que eu vou falar sobre suas facilidades. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui para vocês sobre a facilidade dela é que essa impressora, pelo menos as impressoras da Bambu Lab, elas foram feitas para qualquer um conseguir imprimir. Por que eu falo isso? Porque você consegue colocar impressão nela para fazer sem nem mesmo saber mexer num fatiador. E aí que entra o Bambu Hand. O Bambu Hand, ele é o aplicativo mobile, né, tanto para Android quanto iOS, na qual você tem o aplicativo, você sincroniza com a sua impressora e vai navegando nas impressões, e quando você quiser imprimir, você seleciona a impressão, né, seleciona também a impressora que você tem, né, porque quando o criador ele lança esses modelos, ele meio que faz uma pré-configuração para cada impressora, né? Então é importante com que você imprima, porque se for uma impressão que não cabe na mesa da A1, você não vai conseguir imprimir ela. E aí você simplesmente confere o tanto de filamento que vai gastar, o tempo que vai demorar, clica um botão
e ela vai começar a imprimir, ela vai fazer todo o procedimento tranquilo, e isso para mim é um negócio genial. Até porque o meu pai também gosta bastante de mexer com impressão 3D, ele não faz ideia de como mexe no fatiador, então quando ele quer alguma coisinha, ele pesquisa no celular e bota para imprimir. Isso é bem tranquilo. E também, falando do fatiador, o fatiador que temos no computador oficial da Bambolab é o Bambu Studio, que assim, eu não tenho nada para reclamar do Bambu Studio, até porque aqui no canal eu comecei fazendo tutorial no Orc Slicer, e o Bambu Studio e o Orc Slicer são literalmente a mesma coisa, né? Eles têm a mesma interface, eles fazem as mesmas coisas, né? Só que com uma variedade de conexão com muitas outras impressoras, né? Porque o Bambu Studio ele dá preferência para as impressoras da Bambolab, mas você também consegue conectar outras impressoras, vai funcionar normal, cara. E realmente é muito fácil, e eu queria dizer que a partir, né, desse vídeo que eu estou com a 1 Mini, eu vou começar a gravar vídeos somente no Bambu Studio, né, porque eu tenho uma impressora da Bambolab, e se você não tem, você vai aprender a mexer do mesmo jeito, e quem tem vai aprender a mexer do mesmo jeito. Então, eu não vou ficar fazendo vídeos em vários fatiadores, porque eu não uso. Então eu vou simplesmente mostrar o que é melhor na prática para mim e tentar passar esse conhecimento para vocês. E também uma coisa que eu acho muito legal é a troca de bico dele, tipo, é maravilhoso. É que no caso aqui tá sem filamento, mas eu também vou fazer um vídeo explicando como faz a troca do bico, porque eu vou gravar um vídeo para vocês falando da manutenção dela. E, cara, é muito fácil. É muito, muito simples você trocar o bico dessas impressoras, porque você tira essa capinha de proteção, tira essa, meio que a face dele e tira o bico. Tipo, é muito fácil você trocar o bico, você consegue trocar em menos de 1 minuto. É assim, tipo, muito fácil, realmente. E isso é uma facilidade muito legal, porque eu tive experiência com impressoras mais antigas, e para você trocar o bico, você tinha que remover toda a cabeça de extrusão e desmontar tudo. E assim, não é uma experiência legal, até porque se você não tem conhecimento, não tem as ferramentas, porque os parafusos são outro, você não vai conseguir trocar. E também, não podia deixar de falar, todo o kit que vem com ela, porque eu estava falando de manutenção, e aí eu tenho certeza que você aí na sua casa, se você é novo na impressão 3D, você não vai saber o tipo de lubrificante que você vai passar nos eixos, você não sabe o tipo de graxa que você vai colocar na barra roscada, você também não sabe o tipo de ferramenta que você pode usar para desentupir o bico, sem dizer também que se você for fazer uma manutenção um pouco mais aprofundada, tem as chaves certinhas para você poder mexer nela. E a Bambolab proporciona um kit com tudo isso, lubrificante, bico extra, tipo uma agulha, né, para você poder desentupir o bico, todas as chaves para montagem e desmontagem dela. E assim, cara, isso é perfeito. E aqui eu termino de falar quais são as facilidades dela. E agora a gente vai entrar na quarta parte do vídeo, que são os problemas. Cara, assim, problemas não são, né? Porque eu não tive nenhum problema com essa impressora, eu acredito que são pouquíssimas pessoas que têm problema. Eu gostaria de falar também, de uma forma bem ignorante, que se você está tendo problema com alguma impressora da Bambolab, talvez o problema seja você. Talvez você esteja fazendo alguma configuração errada, talvez você setou alguma temperatura errada, velocidade errada, o seu filamento está úmido, ou você colocou um filamento errado, porque é muito difícil você não conseguir tirar uma boa impressão com essas impressoras. A não ser que realmente chegou a dar problema em alguma coisa nela, mas isso é muito difícil, eu confio muito nos problemas da Bambolab, eu nunca vi ninguém reclamando da Bambolab, e se reclamou foi porque deu azar, porque não é normal essa marca dar problema. Mas eu tô aqui também para apontar uma coisa, que é sobre esse scrapper aqui, que eu acho que eles mudaram na nova versão. Isso daqui é realmente uma lâmina, né? Isso aqui é de metal. E assim, se você não tiver um certo cuidado com essa lâmina, você vai acabar se cortando. Eu já fiz várias vezes isso, eu tava limpando alguma peça ou coisa do tipo, e acabou escapando e batendo na minha mão e realmente cortou. Eu acho que isso é um problema, mas eles resolveram, né? Então, se você for comprar a 1 Mini, tome cuidado com essa lâmina, né? Que também vem no kitzinho com ela. E uma coisa que eu também acho problema é que essa lâmina, ela é justamente para você tirar a peça da mesa sem encostar a mão na mesa, porque engordura e isso prejudica a sua impressão.
pode acabar descolando. E eu não acho que essa lâmina aqui é o ideal para ficar passando nessa mesa, até porque se ela tem a capacidade de me cortar, ela vai acabar raspando na mesa e você vai danificar a sua mesa texturizada, que eu não acho legal. Então eu deixo ela ali justamente porque às vezes eu tiro alguma rebarba com ela, ou algumas variações de impressão eu uso para tirar com ela, porque ela realmente é uma laminazinha um pouco interessante. E eu também nunca usei ela para tirar peça da minha mesa, porque nunca aconteceu de grudar demais ou de eu realmente achar necessário, sabe? Eu nunca usei ela para tirar peça da mesa. Pelo menos o único problema que eu tive com essa impressora foi peças descolando da mesa. Mas aí eu vou entrar um pouco no tópico na qual eu tô sendo hipócrita, né? Porque eu falei que essa impressora não dá problema, mas aí também eu vou ter que admitir que o descolamento dessas peças era uma falta de conhecimento meu com esse tipo de plate e não culpa da impressora. Mas querendo ou não, é um problema e talvez isso vai ajudar vocês. Essa plate aqui dela, ela é texturizada, né? Inclusive isso que eu tô fazendo agora na plate, muito de vocês provavelmente vai me xingar, porque é erradíssimo, não é aconselhado você ficar colocando a mão na sua plate, porque a própria gordura da sua mão vai ficar na plate e na hora que ela for depositar o filamento, ela vai descolar. Então, era esse o problema que eu estava tendo. Eu ficava tirando as peças da minha plate com a mão, não percebia, e sempre que eu ia imprimir, ela descolava no mesmo lugar que eu tinha colocado o dedo. E eu demorei um pouquinho para perceber, até que eu dei uma pesquisada, né? É importante você pesquisar para o que eu vou falar agora. Essa daqui é uma Bambu Textured Pay Plate, ou seja, é uma plate texturizada Pay, ou seja, é uma mesa texturizada com a sua marca. Então ela tem um jeito certo para higienizar. E essa daqui, se você tem uma dessa também, você pode limpar com um detergente neutro. Eu não tenho detergente neutro aqui em casa, então eu passo o que eu tenho, que é de coco ou de frutas vermelhas, sabe? O que tem os cheirinhos. E nunca tive problema também, não. Depois que eu higienizei ela com sabão, que é o que desengordura, nunca mais tive problema. Inclusive, eu passava muito álcool isopropílico nela, né? Porque o álcool isopropílico não tem problema com componentes eletrônicos, então caso eu derrubasse ou coisa do tipo, não teria problema. Só que o álcool isopropílico ele não desengordura, assim como nenhum outro álcool desengordura. Então, se sua plate estiver descolando, é só jogar um detergente, esfregar com a parte amarela da bucha, tá? Porque senão você também vai começar a danificar a sua plate texturizada. Ou você também pode esfregar com a mão e na hora que você for secar com um papel toalha, com um papel higiênico ou uma toalha que não solte fiapos, porque se soltar fiapo também não vai grudar. Então, é isso que foi um dos meus problemas. Ele ficava descolando na mesma região que eu tinha acabado de colocar a mão, mas sempre que eu vou fazer uma impressão grande ou alguma coisa que não pode dar errado, eu sempre vou lá, lavo, seco certinho e coloco na impressora. E aí você vai ver que não vai ter problema. E esses são os problemas que eu tenho para apontar, né? A não ser, tipo, o scrapper e a plate, né? A peça ficar descolando, eu não tenho mais nada para reclamar dessa impressora. E agora, não mais e nem menos importante, eu trouxe o bônus para vocês. Que o bônus vai ser os upgrades que eu fiz até agora na minha impressora. Tem upgrades que são impressos, então vocês podem fazer, e tem um upgrade na qual você tem que comprar, mas que também serve muito bem e não é caro. E primeiramente o upgrade que eu vou começar é essa cestinha, que ela, todo mundo sabe que ela tem a troca de cor, quando ela começa ela faz uma limpeza do bico, e ela deposita os seus poop shoot, né, os cocozinhos aqui dentro, né? E essa cestinha que eu imprimi, assim, eu acho muito bom, eu acho muito da hora, nunca chegou a encher. E, se eu não me engano, o que tem aqui eu fiz, por exemplo, umas 5, 6 impressões, né, sem ser a colorida. Se você tiver a colorida, eu aconselho você a imprimir um maior, ou até mesmo um que fique na mesa, porque não vai dar conta, talvez uma impressão realmente encha essa cesta, mas como não é o meu caso, essa daqui funciona e ela é encaixada, né? Eu simplesmente imprimo essas duas partes aqui, né, separadas, aí elas se encaixam assim, né? Acho bem legal. Ela vem até um Bambulab aqui que você podia imprimir colorido, mas eu não tenho para imprimir colorido. E aí você
simplesmente encaixa assim, ó, certinho, bonitinho. E ela não tem problema, né? Você só tem que tomar cuidado que é um espaço extra, né? Então, por exemplo, ela não vai ter problema de encostar na mesa de impressão, né? Ela fica livre esse movimento. Só que você tem que tomar cuidado com o que você vai colocar aqui embaixo, né? Porque senão ela vai começar a forçar e aí vai dar ruim. Então, esse foi meu upgrade número 1. Agora, um upgrade número 2 que eu achei muito importante fazer, que é essa pequena tampinha aqui que tampa as outras entradas do AMS. Eu não sei se você sabe, mas aqui em cima ele tem 4 entradas, né, para 4 tubos PTFE, que é para os 4 filamentos. E como eu não uso essas outras entradas, eu simplesmente deixo essa tampinha aqui tampando os buracos, porque essa daqui é a entrada para o bico e a gente não quer ter poeira ou requisitos ou tipo pequenos pozinhos caindo na nossa extrusão, porque tem engrenagem, o nosso filamento vai aqui também, e é um upgrade que eu considero bem importante, porque deixa mais seguro, evita problemas. E o meu terceiro upgrade foram essas molas aqui no fio, que não ficou muito bom, assim, elas não parecem estar funcionando assim 100%, mas ela evita um pouco, né, que é ficar torcendo os fios bem na base. Então, talvez seja um pouco psicológico, mas no meu coração funciona bem. E assim, eu achei que ficou bem bonito, sabe? Ficou bem daorinha. Então eu deixei e achei bem legal. Se você quiser fazer, tem outros modelos, provavelmente. Mas aí eu escolhi esse que ele é umas molinhas. E assim, eu acho que fica bem legal, porque aí ele deixa um pouquinho mais para cima o fio e não fica forçando na base, né? De tanto que ela fica mexendo assim, ela não fica forçando na base, fazendo com que alguma hora quebre esse fio. E junto com esse upgrade também, eu imprimi esses grampinhos aqui para 2 fios. Por quê? No kit da impressora, ela vem o que tem para 5 fios, né? Que é o da energia, mais os 4 PTFE. Só que como eu não uso os outros 3 PTFE, eu não ia deixar uma bolinha redonda assim grande faltando espaço. Então eu também achei essas impressões pequenininhas, não sei se vai dar para ver, essas impressões pequenininhas, eu imprimi 4 e assim, serve de bom tamanho, eu acho que ficou bem bonitinho, fica bem organizado, mas aí você também tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu prender muito assim, aí ele vai começar a forçar, então é só você ver, testar todos os movimentos dela assim, ó, tá vendo? Não dá problema nenhum, e eu achei que ficou bem bonito. Agora o próximo upgrade, que eu acho, que eu considero um dos mais importantes, porque, como eu citei aqui nos problemas, eu tive problemas com isso, que é o nosso scrapper. Esse daqui é um upgrade, né? Quando você recebe o kit, ele vem esses 2 parafusos e também a lâmina, e esse corpo aqui você imprime 3D, que no caso você tá vendo que tá com 2 cores, porque é daquele jeito que eu falei. Se são 2 camadas, você consegue fazer a troca de cor, e aí eu optei para deixar branquinho assim. E o upgrade que eu fiz foi a tampinha, né, do scrapper, que aí você consegue proteger. Eita, ó, não aconteceu nada, mas perigoso. É a tampinha, né, que aí evita você bater ou, tipo, deixar desavisado, porque eu também imprimi esse suporte para ela. Esse suporte aqui não existe, né, que deixa ela assim de pé. Só que eu, obviamente, imprimi primeiro o suporte e a lâmina ficou para cima sem essa proteção. E aí, como eu não uso direto essa impressora, quando ela fica muito tempo parada, eu deixo ela no meu guarda-roupa, para evitar ficar pegando poeira também. E aí, teve uma vez que eu fui pegar a minha impressora, que é esse outro upgrade, eu acabei batendo um cotovelo na lâmina e cortou. E aí eu fiquei meio bravo e imprimi uma tampinha de proteção. E aí agora não acontece mais nada. E agora o meu quinto upgrade, né, que eu já dei um pequeno spoiler, mas provavelmente vocês já viram, é essa alça aqui, na qual eu consigo transportar a minha impressora para onde eu quiser. Ela fica de uma maneira assim bem segura. Ela só é um pouquinho pesada, né, para você carregar com uma mão assim,
mas funciona, né? Eu consigo tirar ela do meu guarda-roupa para minha bancada, consigo trazer ela para cá assim também. É um dos upgrades que eu gosto muito. Inclusive, no lugar dela fica a tampinha original da impressora, e com os próprios parafusos que segura a tampinha da impressora, você consegue prender essa impressão, na qual eu aconselho você deixar ela 100% sólida, porque você está carregando a sua impressora na mão, então é bom você ter essa segurança, mas que ela fica bem firme e é uma pegada muito boa e você consegue levar para qualquer lugar. E agora, o sexto upgrade e último, que eu gosto muito dele, que é esse upgradezinho aqui, né, que ele tem um botãozinho aqui que, tadá, é um LED que ele fica aqui embaixo certinho, sem encostar em nada, que ele ilumina melhor a mesa. Ah, mas a impressora, ela tem a sua própria luz, então não tem o porquê você comprar isso. A luz que tem na impressora, ela é bem fraquinha, foi o que eu te falei. A câmera e essa luz que ele tem é justamente para você só conferir mesmo se deu algum problema, se está dando tudo certo. E como eu crio conteúdo sobre a impressora, eu achei muito necessário esse LED extra aqui iluminando melhor a plate, porque eu acho que fica muito legal. E também não foi tão caro, eu peguei tipo no AliExpress, eu acho que eu paguei 15 ou 20 reais, assim, é bem baratinho. Ele é só uma fitinha de LED que vem com a alimentação direta aqui, que seria do AMS. Então ele fica na impressora e quando eu não quiser, eu aperto e desligo, ou seja, não fica me atrapalhando. E esse aqui foi o bônus que eu ia trazer para vocês. E agora eu vou dar minha opinião geral para a gente poder concluir. E deixando claro que aqui é a minha opinião, minha exclusiva opinião e o que eu acho sobre. Eu acho que essa impressora, para quem quer começar e não quer investir tanto, é uma boa escolha, porque é uma impressora que ainda vale a pena hoje em dia, principalmente se você vai fazer por hobby, ou você vai aprender, vai ser o seu primeiro contato com impressora, porque ela vai agradar muito, ela não é tão caro, ela tem as opções de imprimir colorido e ela é bem, mas bem intuitiva. Então, se você quiser brincar, se você quiser talvez começar um negócio, ela é uma boa opção, cara. Eu troquei uma impressora enorme por uma mais tecnológica menor, simplesmente porque ela me agrada e ela consegue fazer tudo o que eu quero. Eu nunca precisei usar 100% da mesa dela, que ela tem 180 por 180 por 180, né, milímetros, ou seja, 18 centímetros no total, e eu nunca precisei usar tudo. Obviamente, também não dá para imprimir tudo nela, mas o que eu preciso, eu consigo. Então, para mim, ela me agrada bastante. Até porque não existe mais aquele negócio de que você tem que pegar uma impressora mais ou menos para você poder aprender. Até porque eu acho que a parte mais importante da impressão é realmente o fatiamento, que você vai ficar customizando a impressão do jeito que você quer. Largura de parede, altura de camada de topo e base, preenchimento, suporte, essas coisas. Vale a pena você investir todo o seu tempo para você aprender a mexer no fatiador e não ficar alinhando, né, motores, ficar conferindo tensão de correia, e principalmente ficar nivelando na mão, sabe? Cara, isso não é mais necessário, você não precisa começar desse jeito, não vale a pena você aprender isso, talvez ter uma noção básica de como funciona, tipo, os motores, o eixo X, Y, Z, fazer a manutenção, mas isso daí você consegue fazer com calma, pesquisando no YouTube, e não uma impressora cru, que você, toda vez que você imprimir e tirar uma peça da mesa, você tem que nivelar novamente a mesa, porque ela vai desregular, né, que o sistema é por mole e tal, então, tipo, cara, não vale a pena na minha opinião. Sem dizer também que o principal filamento que eu imprimo nela é o PLA, e por ela ser aberta, ela, assim, funciona perfeitamente o PLA. Você só vai ter um pouco de dificuldade para mexer, tipo, com o TPU, o ABS e o PETG, que são filamentos que exigem um controle de temperatura melhor. Mas, mesmo assim, o TPU e o PETG você vai conseguir imprimir tranquilo, talvez não da melhor forma possível, mas você vai conseguir. Eu ainda não fiz esse teste, mas eu pretendo trazer aqui para vocês. E só o ABS mesmo que você vai ter dificuldade, você vai ter que fazer uma gambiarra ou até mesmo trocar a plate
porque a temperatura da mesa dela não chega no suficiente para o ABS. Então você pode ter um risco maior de descolamento. Sem dizer que se não tiver um controle de temperatura, né, uma câmera fechada, você vai ter dificuldade para manter uma peça ABS porque ela vai começar a trincar por causa do choque térmico. Então, talvez não seja a melhor opção. Então, se você for comprar, você tem que ter a ciência disso. Ela consegue imprimir perfeitamente PLA, você consegue brincar com outros filamentos, mas não vai ser o melhor resultado. E também eu acho a construção dela é uma impressora muito bonita, é uma impressora silenciosa e bem rápida também. Eu sempre fui muito fã da Bambolab, eu comecei a pesquisar mais ainda sobre quando eu queria comprar uma, e também sei muito mais a partir do momento em que eu comecei a ter uma. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar, eu sou realmente bem fã da marca, eu vou ficar, assim, bem contente em saber que pessoas estão escolhendo, preferindo colocar um pouquinho mais de dinheiro para pegar uma tecnologia dessa. Então, para realmente finalizarmos esse vídeo, pegue uma Bambolab, não precisa ser a 1 Mini. A Bambolab tem diversas versões de impressora, eu ficaria um bom tempo aqui falando todas, sem dizer que os módulos AMS dela também é muito legal, eu ainda não tenho, pretendo trazer algum dia. Mas por enquanto é isso, cara. Esse aqui foi o meu review de 1 ano com a minha Bambolab A1 Mini. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu possa ter tirado algumas dúvidas ou até mesmo ter esclarecido alguma delas. Se você tiver algumas perguntas ou coisa do tipo, você pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder todo mundo. E se você gostou desse vídeo, claro, tem que deixar o likezinho aí e se inscrever, porque eu vou continuar trazendo vídeo da Bambolab e também vou começar a trazer vídeos de dicas, de conselhos, de como mexer no software, de estudo de peça. Cara, tem muito conteúdo da hora para trazer para vocês. E se você quiser ver, você tem que se inscrever, né? Porque senão eu vou ficar triste com você. Mas é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.